Fala, galerinha abençoada, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje o nosso devocional está contido em João, capítulo 3, especificamente na conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um homem que buscava viver a lei mosaica, 613 leis, um homem que buscava viver a parte separada do pecado. Nicodemos era um líder religioso, um líder dentro do sinédrio e uma autoridade religiosa. Mas mesmo assim, quando Nicodemos chega diante de Jesus, Nicodemos reconhece Jesus como mestre, como rabi. E durante toda a honraria que Nicodemos estava fazendo para Jesus, falando que reconhecia que ele vinha de Deus, Jesus já o para trazendo a seguinte resposta, que para ver o reino dos céus você precisa nascer de novo. Poxa, mas Nicodemos não fez nenhuma pergunta, mas Jesus conhecia o coração dele, então já trouxe a resposta. E incrivelmente, todo mestre, todo doutor da lei, todo religioso que chegou diante de Jesus e o viu como mestre, perguntou essas questões. O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ver o reino dos céus? O que eu faço para ser salvo? Então Jesus, já sabendo o coração de Nicodemos, trouxe a seguinte resposta. Para ver o reino dos céus, você precisa nascer de novo. E aí vem um grande questionamento do nosso devocional de hoje. Como eu faço para nascer de novo? Você já parou para pensar como um bebê faz para nascer? Como fazemos para nascer? Qual que é o nosso esforço? Qual que é o checklist que temos? O passo a passo? Qual que é a metodologia que executamos para que possamos nascer? Na verdade, a gente não faz nada. Aqui está um grande aprendizado. Nós não fazemos nada. Quem faz tudo é a mãe. É a mãe que nutre o bebê durante a gestação, é a mãe que sofre as contrações, é a mãe que sofre as dores, é a mãe que sangra. Se nós trouxermos isso para o Evangelho, aqui está um grande segredo do Evangelho. Salvação não vem de nós, salvação vem de Deus. Não somos nós que fazemos algo para herdar o reino dos céus, não somos nós que fazemos algo para nascer de novo. Tudo foi feito por Ele na cruz. Ele levou sobre Ele as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. O castigo que trouxe a paz sobre nós estava sobre Ele. Ou seja, Ele sangrou, Ele sofreu, Ele foi moído por nós. Ele sofreu dores de parto para que eu e você pudesse ter nascido de novo. Ou seja, o grande segredo do Evangelho está em saber que a salvação não vem de nós. Não há nada que eu possa fazer que possa me fazer nascer de novo. Não há nada que eu possa fazer que possa fazer com que eu nasça de novo em Cristo Jesus. Porque o que foi feito já foi feito por Ele lá na cruz. Aqui tem um grande problema para as pessoas que gostam de ter o controle, pessoas que têm dificuldade de aceitar que a salvação não vem de nós, vem de Deus, pessoas que acham que podem comprar a salvação com obras, pessoas que acham que podem comprar a salvação com boas venturas, que na verdade não. Obras, boas venturas são bem vistas, são benquistas, sim, devemos fazer sim, temos princípios de Jesus, mas a salvação não vem de nós, vem de Deus. É o pai que sai da casa e abraça o filho fedendo a porco, é o pai que sai da casa e busca o filho mais velho para entrar para a festa. Salvação não vem de nós, vem de Deus. Para que nós possamos nascer de novo, precisamos entender que para nascer de novo, dependemos de Jesus. E Ele escolheu morrer por nós. Olha que fantástico. Mas Nicodemos chega para Jesus e pergunta o seguinte: mas Senhor, então o Senhor está dizendo que eu, mesmo velho, preciso voltar para o ventre da minha mãe? Trocando em outras palavras, Nicodemos perguntava para Jesus: olha, velho, já vivi a vida, já corri atrás dos títulos de tudo que eu tenho, e agora você disse que eu preciso recomeçar. Nicodemos estava perguntando para Jesus: olha, então eu tenho que recomeçar mesmo hoje, velho? Essa é a grande mensagem do Evangelho. Quem renasce, ou quem nasce de novo em Cristo Jesus, tem uma carta em branco para recomeçar. Olha que mensagem linda. Pensa uma prostituta, pensa em um traficante, pensa em uma pessoa que carrega dentro de si uma culpa gigantesca, ouvindo essa mensagem dizendo: olha, quando Jesus traz a salvação para a sua vida, Ele te dá um livro em branco, Ele te dá um recomeço, Ele te dá uma nova história, Ele permite que você recomece a partir dele. Olha que lindo. O problema é que para aqueles que são religiosos, para aqueles que são diplomatas, para aqueles que são cheios de si, essa não é uma boa mensagem. Porque recomeçar significa abrir mão do eu, significa abrir mão dos meus títulos, significa abrir mão do que eu penso, do que eu acho, do que eu creio, do que eu vejo, para passar a viver dentro do que Jesus pensa, do que Jesus acha, e para passar a viver olhando a vida pelos olhos de Jesus.
Isso é difícil de aceitar. Mas então Jesus continua dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, para ver o reino dos céus, é preciso nascer da água e do Espírito. Água, palavra de Deus. Espírito. Jesus estava fazendo alusão ao que está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que ele derramaria sobre toda a carne o Espírito. E Jesus continua dizendo para Nicodemos, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava dizendo para Nicodemos o seguinte: olha, todos viemos de Adão. Adão era perfeito e Adão caiu, pecou diante do homem. Então Adão era o molde perfeito, e aquele molde, quando cai, aquele molde fica danificado. Então tudo que é gerado daquele molde nasce distorcido, nasce corrompido. Tudo que é gerado daquele molde nasce estragado. Jesus estava dizendo o seguinte, que nascer de novo tem a ver com DNA. Nascer de novo tem a ver com legado. Eu sou um Roth, sou filho do Júlio, da Adriana, dos pastores, pastor Júlio e pastor Adriana. A Tainara já é uma Fernandes Silva, filha da Margarete, filha do Nilton. A Tainara faz coisas que os pais dela faziam, enxerga a vida do jeito que os pais dela enxergam. E eu faço coisas que os meus pais fazem, enxergo a minha vida pela perspectiva do que meus pais me ensinaram. E não tem erro nisso, porque isso é DNA. Isso significa que daquele molde errado, daquele molde quebrado que era Adão, nós fomos gerados e nascemos danificados. Por isso que o que nasce de Adão é Adão. O que nasce de Roth é Roth. O que nasce de Silva é Silva. O que nasce de Souza é Souza. Mas o que nasce de Espírito, o que nasce do Espírito, é Espírito. Se antes nós fazíamos as coisas de acordo com de onde vemos, se nós somos distorcidos porque Adão é distorcido, se nós somos corrompidos porque Adão é corrompido, se eu tenho trejeitos dos meus pais porque meus pais têm esses trejeitos, se a Tainara tem trejeitos dos pais dela porque os pais dela têm esses trejeitos, quando nós nascemos do Espírito, significa que nós herdamos a perfeição do Espírito, nós herdamos o que o Espírito diz, nós também dizemos, o que o Espírito faz, nós também fazemos, que o que o Espírito vê, nós também vemos, nós herdamos isso do Espírito. Significa que a nossa vida passa a ser moldada, guiada, direcionada pelo Espírito. Então, para responder o grande questionamento desse devocional, o que nós fazemos para nascer de novo? Nada. Jesus fez tudo na cruz. Hoje, nós nascemos na água e no Espírito. E hoje, vocês, eu, que nascemos de novo, nascemos do Espírito. Então, deixa o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Deus te abençoe.